A primeira consequência, se nós negarmos a ressurreição de Cristo, está no versículo 14. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. A primeira consequência, então, é que, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Não tem sentido a nossa pregação. E aí Paulo diz para eles, olha, por que nós existimos enquanto igreja? Por que nós existimos enquanto pregadores, enquanto anunciadores do reino de Cristo, se Jesus não ressuscitou? Qual o sentido disso? Não existe sentido na pregação se Jesus não ressuscitou. E aí Paulo quer dizer o seguinte, a nossa pregação tem a ver com a ressurreição de Cristo. Não existe pregação no Novo Testamento sem ressurreição de Jesus. Não tem como pregar, não tem como anunciar o reino de Deus se não houve ressurreição de Cristo. O reino de Deus só existe porque Jesus ressuscitou. Jesus veio, anunciou o seu reino, morreu e ressuscitou para tomar o seu lugar no reino de Deus. Essa é a verdade. E se alguém não acredita nisso, a pregação de todos nós é vã, porque Jesus não ressuscitou. É a primeira consequência. Ou nós acreditamos que Jesus ressuscitou e tem sentido a nossa pregação, ou nós não acreditamos que Jesus ressuscitou, logo não há o porquê de pregar. Logo não tem sentido a nossa pregação. A segunda consequência qual é? Também está no versículo 14. No final do versículo 14, ele diz o seguinte: e também é vã a vossa fé. E aí Paulo diz o seguinte: olha, se Jesus não ressuscitou, nós não podemos pregar. A nossa pregação é vã, não tem sentido. Se Jesus também não ressuscitou, vocês não deveriam nem estar discutindo, porque a vossa fé é vã. Também não tem sentido a fé de vocês. Em que vocês estão acreditando? Vocês vão acreditar em quê, se Jesus não ressuscitou? Para que a discussão se Jesus não ressuscitou? Para que vocês estarem reunidos falando algumas coisas, fazendo algumas coisas, se Jesus não ressuscitou? Tudo que vocês acreditam, em todas as coisas que vocês acreditam, todos os fundamentos da fé de vocês serão vãos se Jesus não ressuscitou. E aí Paulo diz, é como se Paulo quisesse dizer, vocês não precisam fazer mais nada. Vocês não precisam discutir nada. Vocês não precisam praticar nada se Jesus não ressuscitou, porque toda essa prática, todos esses atos, em nome de uma fé, são vãos, porque a vossa fé não tem sentido. Assim como não tem sentido a pregação de vocês, também não tem sentido a fé de vocês. Da mesma forma que a pregação de vocês é inútil, a fé de vocês em alguma coisa também é inútil, porque Jesus não ressuscitou. A ressurreição, ou seja, a não ressurreição de Cristo, torna nulas todas as outras coisas. Pregação e fé são nulas caso Jesus não tenha ressuscitado. Próxima consequência. Versículo 15 de 1 Coríntios 15, que nós estamos lendo, diz o seguinte: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E aí Paulo diz, olha, outra consequência da incredulidade de vocês em relação à ressurreição de Jesus é que, se Jesus não ressuscitou, todas as pessoas que falaram que viram Jesus vivo, elas estão mentindo. Todas as testemunhas são mentirosas. E aí Paulo diz, aquilo que eu listei lá no início da carta, falando sobre algumas pessoas que viram Jesus, os de todos os discípulos, depois algumas pessoas individuais, depois mais de 500 pessoas que viram Jesus, essas pessoas que são testemunhas da ressurreição de Jesus, são mentirosas. Elas mentem. Se não há ressurreição dos mortos, essas pessoas estão mentindo.
Se nós não pudermos ressuscitar, se vocês não puderem ressuscitar, se os mortos não puderem ressuscitar em Cristo, então é porque Jesus não ressuscitou. Logo, se Jesus não ressuscitou, aqueles que atestaram a ressurreição de Cristo estão mentindo. São fraudulentos, são mentirosos, enganadores, estão enganando. O que Paulo quer dizer então é exatamente isso. Olha, não é possível que todas essas pessoas estejam mentindo. Não é possível que todas essas pessoas que em lugares diferentes viram Jesus ressuscitado, viram Jesus vivo, estejam mentindo. E se elas viram Jesus ressuscitado, se elas viram Jesus vivo, depois de ter crucificado, de ter morrido, de ter sepultado, e elas presenciaram o Cristo vivo, então também a ressurreição dos mortos. Os mortos também ressuscitarão, porque Jesus ressuscitou. Quarta consequência. Versículo 17 diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, Paulo lembra os irmãos em Corinto do seguinte: Jesus morreu, e quando Jesus morre, ele se oferece em sacrifício pela remissão dos pecados. Porém, isso não teria feito se Jesus não tivesse ressuscitado. Qual seria a graça Jesus ter morrido para remir os pecados do povo e ter acabado aí mesmo, e ele não ter ressuscitado? Paulo diz o seguinte: olha, se vocês não creem que Jesus ressuscitou, vocês continuam em pecado, porque não houve sentido a morte dele, porque não teve o porquê de ele morrer. Só existe sentido na morte de Cristo porque ele ressuscitou. E vocês só têm os pecados de vocês perdoados porque houve ressurreição. Se não houver ressurreição, não há remissão de pecado. A quarta consequência, então, da não ressurreição de Cristo é que todos nós continuaremos sob o efeito do pecado. Ou seja, não há libertação para nós. Ou seja, não há salvação para nós. Estamos todos condenados. Se Jesus não ressuscitou, se nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou, a nossa fé é vã. Paulo ressalta isso. Não precisamos ter fé. Por que temos fé? Fé em quê? E logo, se não temos fé, porque Jesus não ressuscitou, então continuamos na mesma posição de pecadores. Pecadores sem remissão. Pecadores sem perdão. Paulo lembra disso aos irmãos em Corinto. Vocês continuam no pecado. Vocês continuam sob a escravidão do pecado. Vocês continuam sob o peso, sob a lei do pecado, caso Jesus não tenha ressuscitado. E aí, no versículo 18, nós encontramos a próxima consequência da não ressurreição de Jesus. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aí Paulo continua com os irmãos em Corinto: olha, se vocês não acreditam na ressurreição de Jesus, vocês continuam sob pecado, vocês não têm pecados perdoados, vocês não foram remidos dos pecados de vocês, e digo mais, aqueles que morreram e também os que dormiram em Cristo, aqueles que ouviram de Cristo e que morreram, aceitaram a Cristo, aqueles que acreditaram em Cristo e morreram, estão todos perdidos. Não há salvação para eles, não tem esperança de vida para eles, não tem esperança de céu, não tem esperança de salvação, não tem esperança de vida eterna. Simplesmente morreram. Se não há ressurreição de Cristo, logo esses que morreram também não ressuscitarão, e se eles não ressuscitarão, pereceram. Não há esperança, a esperança acabou. Porque a ressurreição de Jesus veio exatamente para trazer esperança. A ressurreição de Jesus é isso, é esperança de vida eterna, é esperança de também ressurreição. Mas se Jesus não ressuscitou, os mortos também não ressuscitarão, esses que morreram em Cristo já pereceram. Já estão sem esperança, não existe esperança para eles. É uma das consequências da não ressurreição de Jesus. E por último, se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Nós que estamos vivos, se não há esperança para aqueles que morreram em Cristo,
para nós existe infelicidade, existe miséria para nós que estamos vivos. Está no versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Jesus só existe para nós nesta vida, se Jesus só existiu para nós, é Paulo falando, se Jesus só existiu para nós nesta vida, não existe esperança para nós depois, nós somos os mais infelizes, nós somos os mais miseráveis, nós vivemos uma vida sem sentido. Paulo encerra aqui falando sobre as consequências da não ressurreição de Jesus, resumindo tudo: as testemunhas da ressurreição são mentirosas, os pecados não são perdoados, os mortos que morreram em Cristo já pereceram, nós, portanto, somos mais infelizes, porque não há sentido em nossa vida, porque não há esperança para nós também. Nós fazemos coisas sem sentido, nós temos um Cristo que serve para nós só agora, nós temos um Jesus que serve para nós só nesta vida. E depois dessa vida, o que vai acontecer se Jesus não ressuscitou? E depois que nós baixarmos a sepultura, o que vai acontecer conosco caso Jesus não tenha ressuscitado? E se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitamos, então o que acontecerá conosco? É o questionamento de Paulo. Paulo, então, enfatiza isso. Vocês estão dizendo que não há esperança para nós. Que nós somos miseráveis, que nós somos infelizes, que nós vivemos sem esperança, sem objetivo. E Paulo encerra a discussão sobre a não ressurreição de Jesus no versículo 20, dizendo o seguinte: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Depois da discussão, Paulo falando sobre as consequências caso Cristo não ressuscitasse, Paulo enfatiza: olha, mas eu digo para vocês, eu afirmo para vocês, Cristo ressuscitou, Jesus ressuscitou. E aí ele diz: e nós ressuscitaremos também. Paulo vem discorrendo sobre a falta de fé dos irmãos em Corinto. Paulo vem falando sobre as discussões que eles têm sobre a não ressurreição de Jesus. Mas aí, por fim, Paulo é enfático e fala para eles: olha, eu afirmo para vocês, Jesus ressuscitou. E da mesma forma, eu estou afirmando com certeza que nós também ressuscitaremos. Versículos 51 e 52 de 1 Coríntios 15, que nós estamos lendo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí Paulo diz para eles: olha, irmãos, tem esperança para nós. Existe esperança para as nossas vidas. Nós vivemos sob uma esperança. Porque Jesus ressuscitou, os mortos também ressuscitarão um dia. Mas eu digo uma coisa para vocês: alguns não vão ressuscitar, e não vão ressuscitar porque não morreram, mas é necessário que eles sejam transformados. Os seus corpos serão transformados. E aí Paulo diz: vai chegar o dia em que a trombeta soará, a última trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão. E nós que estamos vivos seremos transformados, corpo glorificado. Paulo é enfático. Paulo diz: vocês estão matando a nossa esperança. Vocês estão matando a esperança de vocês. Mas eu afirmo para vocês que há esperança para nós. Jesus ressuscitou. Isso é fato. Jesus ressuscitou. Isso é verdade. E nós também seremos transformados, ou, se morrermos, ressuscitaremos também em Cristo. Porque a ressurreição de Jesus, que nos garante também ressurreição, essa ressurreição nos dá uma esperança de uma vitória triunfante sobre a morte, sobre o aguilhão do pecado, que é a morte. E aí no versículo 55 até o versículo 58, Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo diz, olha, nós seremos vitoriosos. Nós triunfaremos sobre a morte. Nós venceremos a morte. A morte que veio pelo pecado, nós a venceremos. Nós triunfaremos sobre ela. E essa é a esperança que a ressurreição de Cristo traz para nós. E aí ele encerra dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, nós só seremos vitoriosos por intermédio de Cristo, se Cristo tiver ressuscitado. A nossa vitória depende da ressurreição de Cristo. O nosso triunfo depende da ressurreição de Jesus. E agora, queridos, para encerrar essa nossa reflexão, para encerrar essa nossa discussão, nós vamos voltar para Pedro. Nós vamos buscar em Pedro aquele homem que foi transformado, o segundo homem, o segundo Pedro, corajoso, esperançoso. Nós vamos ver o que foi que ele falou. Capítulo 4 de Atos, versículos 11 e 12. Diz o seguinte, Pedro falando, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui Paulo, no seu discurso perante o Sinédrio, naquele episódio da cura do coxo, Paulo diz o seguinte, olha, Jesus ressuscitou, é Ele quem nos dá o poder de fazer o que nós fizemos, é Ele quem nos dá a autoridade de fazer, de operar os milagres como este que nós operamos, é em nome dEle que nós fazemos todas essas coisas, porque Ele é a salvação. Não existe outro meio de salvação que não seja Jesus. E aí, queridos, nós vamos encerrar com esta mensagem, com esta palavra. Só há salvação em Jesus. E a salvação só há em Jesus porque Ele ressuscitou. Isso deve estar vivo dentro de nós 365 dias por ano, 24 horas por dia. Isso não deve morrer dentro de nós. Jesus ressuscitou e isso deve ser festa para nós todos os dias. Jesus ressuscitou e isso deve ser motivo de esperança para nós todos os dias. Todos os dias em que nós acordamos, nós devemos nos lembrar que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, há esperança para nós. Há salvação para nós. Se Jesus ressuscitou, há céu para nós. Se Jesus ressuscitou, há um lugar de descanso para nós. A vida eterna com paz, amor e justiça. Isso é o reino de Deus. E no reino de Deus, Jesus é Senhor. E Ele disse que nós estaríamos com Ele. Em João nós encontramos Jesus falando, olha, não fiquem preocupados. Eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus falando para os discípulos, e isso serve para nós. Não vou deixar vocês órfãos. Para onde eu for, eu levarei vocês também. Eu vou voltar e vou buscar vocês. Queridos, essa palavra só tem importância se Jesus tiver ressuscitado. Se Jesus não tiver ressuscitado, se Jesus não ressuscitou, não há esperança para essa palavra de que Ele um dia voltaria e nos levaria para junto dEle. Essa esperança consiste no fato da ressurreição de Jesus. Eu creio que Jesus ressuscitou. E você? Acredita nisso? Você tem essa mesma convicção, você tem essa mesma fé de que Jesus ressuscitou e de que um dia Ele vai voltar para te buscar? Se você acredita nisso, anuncia. Se você acredita nisso, fala. Se você acredita nisso, não tenha medo de dizer que Ele ressuscitou. Eu não estou mandando você entrar em combate com as pessoas, não, porque também não foi isso que Jesus ensinou. É em amor. É com responsabilidade que nós devemos anunciar. Aquilo que é bom nós anunciamos de forma amorosa, de forma carinhosa, porque foi assim que Jesus falou. Porque foi assim que Jesus fez. Jesus não era invasivo.
Jesus não maltratava ninguém para que as pessoas aceitassem a sua pregação, a sua palavra, o seu ensinamento. Mas com amor, ele conseguia convencer a todos. E se você acredita que Jesus ressuscitou, se há essa esperança de vida eterna em você, eu te convido a compartilhar isso em amor com as pessoas. Eu te convido a compartilhar isso em amor com a sua família, com os seus amigos. Jesus ressuscitou e ele há de voltar um dia para nos levar, para levar a todos que acreditam nessa palavra, para levar a todos que acreditam nessa mensagem, para levar a todos aqueles que têm essa esperança para estar com ele, ao lado dele, reinando para sempre. Jesus ressuscitou e nós vamos morar com ele. Essa é a esperança da ressurreição de Cristo. Que Deus nos abençoe.